Em fevereiro de 2021, Mianmar passou por eleições democráticas no qual os militares saíram perdendo. Eles não gostaram da derrota nas urnas e por isso decidiram decretar um golpe militar. Eles assumiram o controle de todo o país e desde então o país vive sob forte vigília militar, onde os militares dizem que as eleições foram injustas e por isso quem desobedece às ordens acaba indo para a cadeia ou sofrendo torturas. Eu já vou logo adiantar que o final dessa história não é nada feliz e eu vou explicar para você de forma simples o que aconteceu com Mianmar e por que aconteceu esse golpe militar. Meu nome é João Fiori, também conhecido como o Embaixador da China e também como a Glória Maria da Ásia. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Mianmar é um país localizado no sul da Ásia que faz fronteira com a Índia, com Bangladesh, Tailândia, Laos, China e com o Oceano Índico. A Inglaterra, ela anexou esse território de Mianmar à Índia em 1824, ficando sob domínio deles por mais de 100 anos. E Mianmar só se tornou independente em 1948, ou seja, um ano depois da Índia. O próprio nome Mianmar tem a sua origem questionada, porque oficialmente, desde a Constituição feita durante o regime militar, em 1989, o país é chamado de República da União de Mianmar. Porém, os apoiadores de movimentos pró-democracia não reconhecem a autoridade militar e preferem continuar com o nome antigo, que é Birmânia ou Burma, que era um nome que era usado durante o período colonial. Durante os anos seguintes de independência, Mianmar viveu um leve período aí de ascensão democrática. Porém, em 1962 aconteceu o primeiro golpe militar no país. Em decorrência da forte crise econômica durante a década de 80, cresceu aí um nível uma conscientização civil muito grande contra a ditadura que já estava instaurada lá no país. E a gente corta um pouco essa linha da história para apresentar para você uma nova protagonista que viria aí ganhar destaque durante vários anos em Mianmar, que seria a Aung San Suu Kyi. Ela é nascida em 1945 e a Suu Kyi acompanhou os momentos de emancipação do país ao lado do pai dela, que foi o Bonjog Aung San. Nesse período, as manifestações cresceram aí de forma expressiva e a resposta dos militares para essas manifestações contra a ditadura foi brutal. Ou seja, milhares de pessoas foram mortas e a crise eclodiu de vez no país. Suu Kyi, que é a nossa protagonista, então assumiu o posto de secretária-geral de um novo partido, a Liga Nacional pela Democracia, que a gente vai chamar de LDN. Ela percorreu o país inteiro em comícios e a sua presença ativista acabou aí incomodando, gerando aí uma dor no calo dos militares. Então a Suu Kyi, ela foi presa em 1989, a primeira vez que ela foi para a prisão. A Suu Kyi, ela é tão importante para a história da democracia de Mianmar que ela chegou a ganhar um prêmio Nobel da Paz pela forma como ela tentava pregar a paz para chegar a alcançar aí a democracia no país. Porém, não se engane, porque apesar dela ter ganhado esse prêmio Nobel, ela teve uma atuação tanto quanto controvérsia no país, e eu vou explicar o porquê. Mianmar é um país formado por diversos tipos de etnia, porque, obviamente, durante tantos anos sobre forte colonização inglesa, houve ali uma forte mistura de várias etnias da Ásia. E isso inclui uma etnia bem peculiar, que são a etnia de muçulmanos, conhecidos como Rohingyas. Essa etnia de muçulmanos em Mianmar, elas representam cerca de 7% da população e eles são extremamente perseguidos. Para você ter ideia, essa etnia, eles não têm nem direito a serem chamados de cidadão, eles não podem ter nenhum tipo de RG, nenhum tipo de cadastro, e eles nem podem sair do país, porque se eles não têm identificação, registro, eles não podem ter passaporte. Então, eles não têm nenhum direito civil, ou seja, as pessoas podem invadir as aldeias dele, queimar, fazer o que quiser, que eles não têm ali nenhuma lei que possa protegê-los, ou seja, eles são uma etnia extremamente perseguida e vulnerável dentro do próprio país. E sobre esse tipo de etnia,
a Suu Kyi, ela nunca fez nenhum trabalho para proteger essa minoria do país. Por isso que ela tem uma atuação tanto quanto controversa, porque ela, apesar de pregar a paz através de atos não guerrilhistas, ela nunca fez nada para proteger essa etnia. Ela sempre fez vista grossa, como se nada tivesse acontecido. E isso, na verdade, é um reflexo do que muitas pessoas de Mianmar pensam. Durante essa reportagem que eu estou fazendo aqui para vocês, eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas lá de Mianmar, e eu perguntei sobre a situação deles, e eles realmente confessaram que eles, essa etnia, essa minoria lá no país, eles não são reconhecidos. Inclusive lá em Mianmar, as pessoas, quando elas são registradas através das suas etnias. Então é colocado ali no RG delas que etnia elas pertencem. E ele fala que, a pessoa que eu entrevistei, fala que, infelizmente, eles não pertencem a lugar nenhum. E, historicamente, os pesquisadores também não conseguem chegar a uma solução de onde que esse povo é, quais as origens deles. Então, é uma etnia que está ali perdida e também sofrendo no meio desse conflito. E um outro dado curioso é que 70% da população de Mianmar se considera budista. E lá também é o único lugar do mundo onde a gente encontra os budistas extremistas. Você vai falar, não existem budistas extremistas porque budista, pela sua filosofia, tem que ser tudo paz e amor. Sim, tem que ser tudo paz e amor. Mas você precisa então ir lá para eles, pegar a passagem, esperar o país abrir, né, passar todo esse golpe militar e explicar que pessoas budistas não podem ficar aí fazendo tiroteio, colocando bombas, explodindo as coisas, porque infelizmente, apesar de serem budistas, são assim que eles se comportam. Inclusive, é também muito comum entre os próprios budistas, os próprios monges afirmarem que os Rohingyas, eles são tão inferiores que eles são mais inferiores do que cobras e cães. Depois de anos de disputa para se ter uma democracia, finalmente os militares começaram a tentar ceder um pouco, mas isso não foi por pura coincidência. Eles queriam que investimentos estrangeiros, capital estrangeiro, chegasse em Mianmar. Então, para isso, eles precisariam abrir a economia. E para abrir a economia, eles precisariam optar pela democracia, porque nenhum país estrangeiro, nenhuma empresa privada vai querer investir em um país em que não é democrático, porque a qualquer momento pode virar aí um golpe militar, se nacionalizar tudo e eles acabarem perdendo o seu investimento que eles fizeram naquele país. Então, para atrair capital estrangeiro, eles decidiram aí sinalizar uma possível volta da democracia. Então, os militares fizeram aí uma constituição, e nessa constituição estava prevista que é necessário que os militares ocupassem cerca de 25% das cadeiras políticas do país. Em 1990, o país finalmente decidiu criar a Assembleia Nacional, que seria aí um dos primeiros passos para a democracia dentro do país, e também houve naquele mesmo ano a vitória esmagadora da LDN, que era aquele partido que foi liderado pela Suu Kyi. Porém, Mianmar estava muito longe de alcançar essa tão sonhada democracia, né? Havia naquele momento, como conjuntura histórica acontecendo, ocupações estrangeiras, guerrilhas, desastres naturais, denúncia de violação de direitos autorais, enfim, estava ali um caos instaurado no próprio país. E devido a todo esse turbilhão de acontecimentos, passadas aí 2 décadas, em 2010, finalmente o país, né, o Conselho, o Poder Legislativo ali, decidiu fazer uma nova eleição para aumentar aí, consolidar a democracia no país. E, estranhamente, naquele mesmo ano, em fevereiro, um militar assumiu o poder e o fim do regime militar acabou. O militar foi o Thein Sein. Ele foi eleito, né, estranhamente foi eleito, e ele decidiu dissolver o regime militar dentro do país. Então estava aí instaurado aí os primeiros passos que até que enfim iria chegar a democracia com o militar no poder. E você lembra da Suu Kyi, que ela tinha sido presa em 89? Ela ainda estava presa em 89, e em novembro de 2010, quando teve toda aquela eleição e quando o país já estava se declarando democracia, eles foram libertados, não só ela, mas todos os outros presos políticos, e em 2016 ela chegou
chegou a ocupar ali um cargo político como conselheira de Estado e se tornou aí uma das pessoas, das principais lideranças em pró-democracia lá de Mianmar. E foi nesse período de 2016 até agora que ela teve a oportunidade de ajudar essa minoria dos muçulmanos lá. E ela não fez nada, fazia vista grossa. Eles não podiam ir para nenhum lugar, porque eles não pertencem a Mianmar, eles apenas estão ali, eles não têm direito a ter terras, a ter propriedade, a ter trabalho, a nada. Eles vivem em situação de miséria e não tem nada ali que respaldem eles. Se alguém for lá e cometer um assassinato, um crime, a pessoa que cometeu assassinato, um crime, não vai poder ser responsabilizada criminalmente, não vai ter ali nenhuma pena com ela. E é por isso que a Suu Kyi, ela foi bastante criticada e também até o pessoal que deu o prêmio Nobel também acabou recebendo críticas, porque como é que eles dão um prêmio Nobel para uma pessoa que obviamente está ali fechando os olhos para um sério problema de uma etnia que está ali sofrendo, sem liberdade, sem poder sair daquele local. É claro que ganhar um assento de destaque dentro de um partido político, dentro desse jogo político, dá aí uma certa credibilidade, um espaço notório para a Suu Kyi, ou seja, ela usou de toda essa influência que ela tinha e ela acabou ganhando popularidade dentro do próprio país, lá em Mianmar. Em 2020, ela já era uma das principais referências para ganhar as eleições e assumir o poder do país como uma possível presidenta. Só que os militares já foram mais à frente, mais além, e eles começaram a espalhar a trabalhar campanhas de fake news, espalhando informações falsas para tentar enfraquecer o poder dela e a credibilidade dela dentro do próprio país. E houve aí até burburinhos de que o país voltaria a ter um golpe militar e ser comandado pelo militar, visto que ela não seria competente para dirigir o país. E foi o que aconteceu. No dia 1º de fevereiro, quando houve as eleições, as tropas militares assumiram o país inteiro, todos os órgãos, e eles obrigaram todas as pessoas que estavam ali pleiteando a democracia que fossem presas. Elas foram, de fato, presas, exiladas. A Suu Kyi foi presa novamente, não se sabe aonde ela está, mas os militares informaram para a imprensa, porque houve muita pressão, inclusive até da ONU, para que essas pessoas presas politicamente fossem tratadas e não fossem torturadas, o que é um pouco complicado, né? Provar se a pessoa foi torturada ou não. Mas os militares garantem que ela está em um lugar seguro e sendo bem tratada. Então, no dia 1º de fevereiro de 2021, os militares invadiram o Senado e o Parlamento, prenderam ali todo mundo e instalaram ali um golpe militar. Disseram que o país ia ser governado pelos militares por um ano, porque as eleições que aconteceram nesse ano, em 2021, não foram feitas de forma correta, houve fraude e eles tinham que assumir o poder para garantir o bem da população. Foi esse mesmo o esquema, o pretexto de que eles deveriam assumir o poder para que pudessem ali reorganizar e fazer eleições que não fossem fraudulentas. Uma das principais medidas do militar no poder foi, obviamente, instaurar a lei marcial. A lei marcial é aquela lei em que você perde todos os seus direitos como cidadão. Você não pode filmar, você não pode portar equipamento fotográfico, pode filmar nada. E se os militares desconfiarem que você está fazendo algo ilegal, eles podem prender você, torturar, até que você confesse o seu crime e você não seria julgado por um tribunal, você seria julgado pelos próprios militares que estariam ali prendendo você. Por isso é muito complicado quando você fala golpe militar no Brasil, gente. Pessoas espertas não apoiam golpes militares. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas que moram lá em Mianmar. Uma dessas pessoas eu consegui conversar porque ele tinha uma internet com um chip da Tailândia. Os militares desligaram toda a internet do país, todas entre aspas, porque quando eu encontrei a minha segunda fonte, ele morava na capital e ele tinha acesso à internet porque, segundo ele, todas as conexões de fibra ótica no país ainda não tinham
ainda não tinham caído. Porém, poucas pessoas têm acesso à fibra ótica lá em Mianmar. Então, eu consegui conversar com ele com muita dificuldade, porque ele mandava mensagem e levava de 2 a 3 horas para chegar uma mensagem. Então, por isso que esse vídeo acabou sendo postergado, porque toda mensagem que ele mandava eu ficava com mais dúvida. Então, eu vou colocar aqui apenas um depoimento de voz e eu vou traduzir para você o que ele disse. Generally, I feel safe, but I'm still seeing the news and the casualties that my brothers and comrades are suffering in their area, so I'm a bit sad and shocked as well. Currently, I'm very well protected. Yes, even though I'm in a safe place right now, I'm still seeing what is happening in the mainland, and I'm still seeing my comrades getting killed. So I'm very sad and shocked at the same time, while getting a very strong security. Então, o que eles me narraram, né, explicando aqui que ele está em um local seguro, porém ele ainda tem medo ainda. O que acontece é que os serviços básicos, eles me explicaram que os serviços básicos estão funcionando, como hospital, mercadinhos, lojas para você comprar as coisas estão funcionando, porém funcionando naquela precariedade. Eles têm medo de sair na rua porque eles podem ser presos, podem ser agredidos. Não existem aí números ainda oficiais. Toda semana a imprensa noticia aí algum número. Por exemplo, essa semana saiu de que 400 pessoas que foram presas em fevereiro foram libertadas, mas tem aí aproximadamente 2.400 pessoas ainda presas. Tem uma outra fonte minha que também disse que, apesar de ele estar em um local seguro, de ele morar com os pais, ele não se sente seguro em sair na rua e nem confiar no vizinho, porque ele não sabe se o vizinho pode dedurar ele por estar ali fazendo uma atividade, por suspeita de atividade contra os militares. E ele também contou para mim que os militares estão drogando algumas pessoas, se aproveitando de algumas pessoas que têm vícios em drogas, liberando drogas, para que essas pessoas possam invadir a casa das pessoas, fazer o que eles querem fazer, e como não tem ali polícia, não tem ali segurança, eles ficam com medo, então eles acabam reforçando as casas para que nenhuma pessoa drogada entre nas casas dele e cometa ali algum crime. Ele também narrou que muitas pessoas desapareceram durante esse período, pessoas que ele conhece ali da vizinhança, desapareceram, e quando os militares informaram do paradeiro dele, essas pessoas tinham falecido, e quando às vezes em que os corpos retornavam ali deformados, sem o rosto. Que eu não posso falar o que aconteceu, mas você entende muito bem o que aconteceu. Ele me mostrou ali algumas fotos do que está acontecendo, alguns vídeos que eles conseguem ali compartilhar, quem tem internet. E os policiais usam tudo que eles têm ali ao redor deles, inclusive até estilingue para acertar as pessoas. São crianças, idosos, enfim, todo mundo que está na linha de frente acaba levando o tiro. Quem tá aí resistindo nessa batalha, nessa luta contra o golpe militar, eles estão fazendo escudos e armas para se proteger, inclusive até acessando tutoriais no YouTube de como montar armas, de como usar uma arma, de como fazer pólvora, para poder contra-atacar os militares. Infelizmente, não tem muita coisa que os outros países possam fazer, porque esse tipo de assuntos são assuntos internos do país, e infelizmente não há nada que outras Nações Unidas, Estados Unidos, enfim, outros países possam fazer para ajudar essa questão interna. Por isso que é uma história muito triste e que vai ter aí um desfecho muito triste, porque não se sabe se realmente daqui a um ano os militares vão entregar Mianmar para a democracia de novo. As Nações Unidas, eles estão tentando enviar representantes para o país, só que o país está fechado. Ninguém entra e ninguém sai. Já aconteceram ali até atentados contra empresas chinesas, né, fábricas chinesas. 14 fábricas chinesas foram explodidas porque há suspeita de que a China esteja patrocinando o governo militar de Mianmar. Só que Pequim, o governo da China aqui, já avisou que não, eles não tem nada a ver com isso. Eles têm ali fábricas, assim como outros países têm fábricas ali em Mianmar, mas eles não têm nada a ver com esse fato histórico que está acontecendo lá. Eu também perguntei para uma das minhas fontes lá
como é que tá essa questão do coronavírus. E eles falaram que eles sabem dessa questão do coronavírus. O coronavírus está acontecendo lá. Se você vê pelas imagens, você vê até os militares usando máscaras. Porém, segundo eles, o coronavírus é o menor das preocupações deles, porque eles não podem deixar aí de lutar, de ir para frente, para tentar reerguer e ter de volta a liberdade que eles tinham no país dele. No momento ali é uma situação de guerra. Eu recebi várias fotos, só que como são fotos muito pesadas, infelizmente a gente não tem como passar aqui, mas se você pesquisar ali no Google, você consegue ver as fotos, e a situação deles, de toda a população, é muito triste, porque eles não têm armas para revidar com o que está acontecendo no poder. E o único órgão que está tentando aí fazer alguma coisa são as Nações Unidas, porém, mesmo assim, eles não têm muita autoridade e muita autonomia para fazer nada dentro do país, porque eles não têm influência em Mianmar. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Eu não trouxe aqui números atualizados, porque, infelizmente, talvez a gente nunca saiba os números de quantas foram as vítimas, né? Até hoje, por exemplo, no Brasil, a gente nunca sabe exceto quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram mortas, desapareceram. A gente não tem esses dados, então talvez a gente nunca saiba esse dado. A gente tem aí essas estimativas que estão sendo jogadas aí na mídia, e, infelizmente, para esses números, a gente precisa estar acompanhando toda semana com frequência os noticiários para poder se atualizar desses números. Então, pelo menos eu espero que Mianmar possa sair desse caos em breve. E tá muito complicado, né? Porque além desse golpe militar, além de lutar contra os militares, eles precisam lutar ainda com essa pandemia que está acontecendo no mundo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e espero você até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.